Bem-vindo ao canal Escatológico. Navegando pela internet, encontrei um site chamado raciociniocristão.com.br e me deparei com um artigo sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Então está escrito na palavra de Deus: E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, ou 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, após essa descrição, o site apenas cita alguns versículos. O site, então, ele pergunta:
Lá no site Raciocínio Cristão você vai encontrar uma pergunta. É a seguinte: você sabe qual é a grandeza da Nova Jerusalém? A cidade capital da nova terra que Jesus está preparando para seu povo? Aí ele diz: dá a ideia de que a cidade está descendo do céu. Vejam só. Ele diz que o texto bíblico dá a ideia, né, que a cidade está descendo do céu. Mas, provavelmente, não é bem isso que ele quis dizer. O que João está vendo é uma estrutura tão imensa, ele fala, tão imensa em altura, que ele define como vindo do céu, pois ele não vê o topo da cidade. Então, vejam só. Este é o típico comentário de um crente que não crê na literalidade das Escrituras e deseja conciliar a visão bíblica com as diretrizes da pseudociência. Ele primeiro afirma que a cidade não desce do céu, né? Porque ele fala assim, dá a ideia de que a cidade está descendo do céu, mas provavelmente não é bem isso que ele quis dizer. Então, não é bem isso o que Deus quis dizer para João, hein? Então ele afirma que a cidade não desce do céu. Sim, mas é claro, meu amigo, que ele tem que afirmar isso. Porque se você acredita que a Terra tem o formato de um globo, então a Terra tem o formato de um globo, então nada realmente pode descer do céu, justamente por inexistir um ponto de referência, uma vez que o acima e o embaixo são apenas subjetividades e não locais concretos e fixos. Então está aqui a Terra, globo, né? Aí tem aqui esse ponto aqui, só aqui que seria, né? Embaixo e em cima, não, mas estamos boiando. Boiando, não dá para ter essa referência. Aqui pode estar assim também, né? Então não existe ponto de referência, né? É subjetivo. Não, se vier daqui, né, vem daqui, está vindo de cima. Ou daqui, dos lados, é tudo vindo de cima, né? Mas vejam só, nós vimos no texto bíblico que o anjo levou João em espírito a uma grande e alta montanha, para que ele pudesse contemplar a Nova Jerusalém. Então, digamos que a Nova Jerusalém, né? Jerusalém fica onde aqui? Fica aqui, ó. Israel, Jerusalém fica aqui. A Nova Jerusalém, né? Ponto geográfico aqui. Vai vir aqui do céu, descendo, né? Então, se o sujeito estiver aqui, mesmo que ele suba numa grande e alta montanha, estando aqui, vejam só, é impossível nessa bola ele contemplar a Nova Jerusalém, por maior que ela seja, né? Quem impede? Vejam só, né? Então vejam, raciocinem, né? A Bíblia, ela não se contradiz. São as pessoas que abrem mão da sua verdade para tentarem conciliar a palavra de Deus com falsas realidades, né? Portanto, para tentar conciliar a inerrante palavra de Deus com os pressupostos de uma realidade mentirosa preconizada pela pseudociência, alguns crentes, descrentes da palavra e crentes na falsa ciência, utilizam de interpretação alegórica ou pressupõem que o profeta João viu não foi o que lhe foi revelado, pois não era bem isso que ele quis dizer. Ele fala aqui com esse raciocínio dito cristão dele. Infelizmente, o raciocínio cristão desse site não é tão cristão assim,
uma vez que esvazia a verdade da palavra de Deus, substituindo a verdade revelada por pressuposições baseadas no formato da Terra Globo, derivado da ciência evolucionista, com a finalidade de se afirmar inteligente pela reinterpretação das Escrituras mediante a lente da falsa ciência. Isso se chama, pessoal, covardia. Eu conheci um cara, perdão, pigarro. Eu conheci um cara, né, que ele, quando era jovem, estudando aqui na UNB, ele contestou a teoria da evolução. Isso aí na década de 70, 80. Ele contestou a teoria da evolução, né? E numa aula lá que ele teve de biologia, não sei, o professor estava aí zombando da Escritura. E parece que perguntou: quem acredita que a gente veio mesmo de Adão e Eva? E ele levantou a mão e falou: nós viemos de Adão e Eva. Ele teve coragem para falar a respeito da sua fé, né? E tanto que ele sempre foi conhecido, né, nas igrejas, tal, passou a ser conhecido como Adão. E o nome dele não é esse. Então, quando nós fomos apresentados, né, alguém me apresentou essa pessoa como sendo Adão. Ah, é o Adão. Mas aí, né, depois de um tempo, descobri que não era mesmo o nome dele, né? Então era um apelido porque ele teve a coragem, né, de pregar, falar a respeito da sua fé, de falar da verdade, independentemente do que os idiotas iriam pensar, né? Então esse site aí, Raciocínio Cristão, realmente é decepcionante, né? Então, o site passa a relatar que João retratou a cidade situada em um quadrado. Aí ele faz uns cálculos, né? E ele fala, né, o comprimento, a largura e a altura iguais, porque é um quadrado. E o anjo mediu a cidade, como vimos, em 12.000 estádios. Ou seja, afirma o site, se convertermos essa medida antiga, estádios, em medida moderna, quilômetros,